Olá, neste momento eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma aula no nosso canal, o canal Cristo Esperança, onde você pode estar sendo edificado com as mensagens, com os ensinos da palavra do Senhor. Hoje vamos trabalhar o tema Jesus vence a morte. Jesus vence a morte. O maior milagre para nós realmente foi quando Jesus venceu a morte, nos dando o direito de ressuscitar. Jesus ressuscitou, com certeza, também todos, conforme a Bíblia diz, todos que morrem em Cristo terão vida eterna, o poder da ressurreição para alcançar a vida eterna. Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje, então fique aí, nós vamos tratar esse tema, Jesus vence a morte. Em João capítulo 20, versículo 1 ao versículo 17, nós temos o texto bíblico que traz toda a história ou fato da ressurreição. Em João capítulo 20, versículo 1 e 2, diz o texto: Jesus vence a morte. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. João capítulo 20, versículo 1 e 2. Com esse texto já nos chama a atenção de que Jesus, como havia dito, ele ressuscitou. Isso porque Maria Madalena foi bem cedinho ao sepulcro e lá viu que a pedra estava revolvida. A pedra já não estava colocada ali como selando a sepultura. O túmulo estava vazio. Maria então correu para avisar os discípulos. E Simão, Pedro, também João, correram até onde o túmulo de Jesus e certificaram realmente que Jesus havia ressuscitado. A conclusão do ministério de Jesus na terra. João apresenta informações importantíssimas do ministério de Jesus, não encontrada nos outros três evangelhos. Uma delas é o ato de lavar os pés dos discípulos na ceia da última Páscoa. Jesus, sendo o Senhor, se sujeitava a práticas tão humildes como a lavar pés. Os discípulos deveriam viver de forma semelhante. No cristianismo, não há lugar para orgulho e prepotência. Daí, Jesus Cristo, antes de concluir o seu ministério, deixou um grande exemplo a todos aqueles que querem o segui-lo, e principalmente aos discípulos, quando, naquele ato da ceia, ele faz-se servo ao ponto de lavar os pés dos discípulos. Esse ato, essa atitude humilde do Senhor, mostra aos discípulos que eles precisavam também viver de forma semelhante. Talvez isso também podemos aplicar para nós nos nossos dias, aonde esta atitude, para nós que vivemos um cristianismo, ela precisa ser praticada. O ato de lavar os pés era um ato de humildade. Então, se você é um discípulo de Cristo, saiba que a virtude principal do verdadeiro discípulo é ser humilde. Ainda Jesus disse, quando estando com os discípulos, disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Logo, todos nós temos esse mestre, um exemplo de humildade. As últimas instruções aos seus discípulos.
Depois de predizer a traição que sofreria, Jesus transmite suas últimas instruções aos discípulos. Em João 14, 1 e 3, ele diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejai vós também. João 14, 1 e 3. Que texto maravilhoso que encontramos quando, nas últimas instruções, Jesus deixa aí a grande promessa de que ele voltaria para o seu Pai. Ele iria ao céu, retornaria para o céu, receberia a glória que tinha antes, mas deixa a promessa a todos os seus discípulos que ele voltaria. Ele diz: voltarei e vos receberei para mim mesmo, e para que onde eu estou estejais vós também. O papel do Espírito Santo em João 14, versículo 16 e 18, encontramos Jesus falando do Espírito Santo. Diz o texto: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João capítulo 14, versículo 16 ao 18. O Espírito Santo tem como missão nos ensinar todas as coisas pertinentes ao reino de Deus. João 14 e 26. Veja que importante o papel que o Espírito Santo, o Consolador, a qual o próprio Jesus disse: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Esse Paracleto, paracletologia, Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. É esse amigo inseparável. Por quê? Porque habita naquele que realmente se dispõe a estar fazendo a obra do Senhor, que se dispõe a viver uma vida de discípulo de Jesus. O Espírito Santo é um Espírito que o mundo não conhece. E aquele que vive com as coisas do mundo não tem esse Espírito. A Bíblia diz: o mundo não pode receber. Isto é, que mundo? O coração dos homens, o mundo dos homens, não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas ele diz: vós conheceis, porque ele habita, ele mora convosco e estará em vós. A maior promessa. E versículo 26 do texto de João 14, você encontra que ele tem uma condição de nos guiar. Ele guia em todas as coisas pertinentes ao reino de Deus. Prisão e crucificação de Jesus. É chegada a hora, depois de tantas ameaças e investidas dos judeus, estava chegando a hora de Jesus se entregar à crucificação. Como um último ato, antes de seguir para o cenário de sua prisão, Jesus levanta os olhos ao céu e fala com o Pai. João capítulo 17, nós encontramos a oração sacerdotal, a oração de Jesus. E o versículo 4 diz: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer.
A oração de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, registra que esta oração ele está fazendo de intercessão aos discípulos. Mas eu acho lindo que nesta oração inclui a todos aqueles a quem o Senhor chamar. Então, capítulo 17, a oração se estende até nós, até aquele último que se entregar a sua vida ao Senhor. Quem sabe, ainda hoje ele está intercedendo. Ainda hoje esta oração está falando. E quem sabe você pode ser alcançado ainda hoje através desta graça. Jesus, antes de ir para a crucificação, e é interessante que ninguém pegou Jesus. Jesus se entregou à crucificação. Jesus sabia para qual finalidade estava na terra. Era para consumar a obra que o Senhor havia dado para que ele realizasse. No Getsemane, Jesus tinha por costume ir ao Getsemane quando estava em Jerusalém e assim o fez também na noite em que seria preso. Os evangelhos sinóticos narram com mais detalhes esses momentos tão cruciantes para Jesus. Lucas, o médico, especifica que seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Lucas capítulo 22, versículo 44. O Lucas, médico, é um fato de registrar algo que acontece com alguém que está numa situação de muita aflição. Pode romper as veias sudoríparas e misturar sangue com suor. Daí, somente o médico Lucas pôde registrar esse fato, que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Veja aí em Lucas 22, 44. Jesus é preso e crucificado. As últimas horas de Jesus foram de intensa agonia, um julgamento cercado de ultrajes e escárnio. Ele compareceu perante Anás e Caifás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em João 18 e 40, eles preferiram a soltura de um criminoso chamado Barrabás. João 18 e 40. Observe que nesse texto vimos aqueles homens que tinham talvez visto muitos milagres pela mão de Jesus, pelo ministério de Jesus, mas mesmo assim eles preferiram soltar um criminoso por nome Barrabás e crucificar, condenar a Jesus na crucificação. E se cumpre muito aquilo que está escrito em João, no capítulo 1, versículo 11, quando diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Maravilha, que maravilha, nós sabemos que Jesus Cristo se entregou para fazer com que todos aqueles que servir a Ele serão salvos daquele grande dia da ira do Senhor. O processo de crucificação encontramos em João capítulo 19, versículos 6 e 7, e diz o texto: ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e, de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. João
19, 6 e 7. Observe que no texto de João 19, o versículo 6 e 7, está dito que os principais sacerdotes gritaram: crucifica, crucifica. Pilatos, que era o procurador dos judeus entre os romanos, que tinha autoridade na sua mão. E ele está dizendo: não vejo nele, não acho nele crime algum. Isso quer dizer que Jesus Cristo é crivado, ele é inocente, e a morte do inocente faz com que o seu sangue tenha poder para libertar a todo homem, porque morre o inocente pagando o preço pelo pecador. Pilatos disse: não acho nele crime algum. Mesmo assim, os judeus, aquele a qual Jesus tinha vindo para os judeus, mas os judeus não receberam. Ele disse: nós temos uma lei e queremos que ele seja morto, porque a si mesmo se fez. Jesus não se fez. Ele é filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é o Redentor. Ele é aquele que tem poder para perdoar pecados e conduzir o homem são e salvo na presença do Senhor. Ele elimina o efeito do pecado. É aquilo que João disse, que ele veio para tirar o pecado do mundo. Esse era o Cordeiro Pascual. Esse é aquele que João havia profetizado no início do seu ministério, no dia do batismo, quando ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dentro da lei, havia a possibilidade do pecador imolar o cordeiro e assim estar livre da condição pelo pecado. Era uma forma de justificação, todavia, não era total. A justificação pelo sangue de Jesus Cristo é a mais perfeita, porque na lei era um cordeiro que morria. Agora, nessa graça, quem morre é um homem inocente, sem pecado, para tirar o pecado de toda a humanidade, de todo aquele que nele crê. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. Em Efésios capítulo 2, versículos 5 e 8, encontramos: pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, versículos 5 e 8. Pela graça de Jesus, nós somos salvos. Adquirimos o processo da salvação porque Deus enviou Jesus na sua bondade para conosco. E Jesus se entregou a si mesmo. E o Evangelho nos diz isso, nos mostra como essa graça nós alcançamos. Em Efésios, no versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Quando fala mediante a fé, é por meio da fé. Precisamos crer para ser salvo. Não vem de vós. Não vem de vós. Não é por sermos bonzinhos, é porque a graça de Deus nos alcançou e pode te alcançar também neste dia. Deixa que o Espírito Santo te ilumine e a graça salvadora em Cristo lhe alcance. A vitória de Jesus sobre a morte foi o ápice de sua obra redentora. Pelo poder de sua ressurreição, fomos vivificados e temos vida espiritual, pois ele
nos gerou de novo para uma viva esperança. Efésios, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz: Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Esse texto mostra que ele nos deu a vida. Estávamos mortos por causa do pecado, não tínhamos vida eterna, estávamos condenados. O processo que o Senhor Jesus veio realizar é o resgate, é a salvação de todo homem. Por quê? Porque somente Jesus deu a sua vida por todos aqueles que crê. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Aqui nos mostra claramente que aqueles que vivem em desobediência à palavra, eles têm a condenação, porque não aceitaram ou não aceitam a Jesus como seu Salvador. É bom você pensar, meu irmão, meu amigo, o quanto Jesus fez por todos nós. Vale a pena se esforçar, vale a pena ser um discípulo de Jesus. Quem sabe você chegando até agora, nos assistindo, o Espírito Santo trabalhando ao seu coração. Você, quem sabe, já se distanciou dos caminhos do Senhor. Ele está convidando, volte ainda hoje. Volte. Eu quero crer que o Espírito Santo trabalha ao seu coração e ele te concederá vida, a vida eterna. Não somente esperamos nessa vida, mas esperamos naquela a qual se manifestará no dia do seu retorno, da sua volta, para levar para si todos aqueles que lhe são queridos. Quero agradecer a Deus pela sua preciosa atenção. Se você chegou até aqui assistindo esse vídeo, peço, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para os novos vídeos e assim estará contribuindo para o crescimento desse canal. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Prometo voltar no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até lá, na paz do Senhor Jesus.